você. E diz assim em Romanos capítulo 10, versículo 17. E a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outra tradução, nós lemos que a fé, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E ainda na nova tradução, na linguagem de hoje, diz, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Na verdade, o original desse texto muda todo o entendimento desta palavra, amplia o entendimento desta palavra. Nós lemos na Bíblia que o Senhor Deus cria o fruto dos lábios. Tudo aquilo que eu confesso, ou seja de bom ou seja de ruim, ali atrás disso pode estar acontecendo e acontece o mover de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus em cima das minhas palavras. Jesus diz que o que contamina o homem não é aquilo que sai da sua boca, não é aquilo que entra na sua boca, mas é aquilo que sai da sua boca. E esta afirmação de Jesus parece assim estranha, que Jesus está então permitindo que o homem possa ingerir qualquer coisa, mas Jesus está falando de algo mais profundo. Ele diz que é do coração que saem os grandes tesouros da nossa vida. É do íntimo do nosso coração que nós conseguimos conquistar, ver o agir de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus. É do nosso íntimo que vai fluir muitas coisas, muitos milagres. Você com certeza já deve ter visto muitas pessoas negativas, pessoas que abrem a sua boca e nós escutamos só xingamentos, maldições, tristeza, abatimento, um estado de espírito terrivelmente negativo, contrário a tudo que você possa imaginar a respeito de coisas boas. Aquele tipo de pessoa que a gente não gosta de ficar perto. Você já deve ter visto alguém assim. Toda vez que você encontra, a pessoa está simplesmente numa linguagem negativa, depressiva, angustiante, contra mesmo tudo aquilo que é fé, aquilo que é substância espiritual, que venha trazer alegria, felicidade, que venha transformar o nosso viver. É muito comum encontrarmos pessoas negativas. Você já prestou atenção como tem gente negativa perto de você? Se você vai fazer algo, a pessoa diz, não, você não vai dar certo, isso aí imagina, isso não é para você. Porque a pessoa está condicionada a um tipo de linguagem, a pessoa está condicionada a um negativismo. Na cultura do nosso povo tem muito do negativo, muito do miserável, até porque temos uma herança que as pessoas se acostumaram a ser menos do que deveriam ser. Os pais condicionaram os filhos, muitas vezes, dizendo, você nasceu para isso só e acabou, você não pode sonhar alto, você não pode sonhar grande. Nós vimos na Bíblia, a palavra de Deus, que a linguagem dos sonhos é uma linguagem de Deus, é a linguagem que Deus opera coisas tremendas, coisas maravilhosas. Vemos, inclusive, Jacó, quando Labão está dizendo para ele, olha, as ovelhas listradas que nascerem serão suas. Depois ele muda o acordo, as malhadas que nascerem serão suas. Eu ficarei com as demais. Ovelha listrada, isso não existe, né? Ovelha malhada, uma raridade. Você pode encontrar a ovelha preta, a ovelha branca, mas você não vai encontrar a ovelha malhada. Isso é uma coisa que... Mas só que para Jacó, tudo isso se tornou real, porque Jacó aprendeu a crer e a confessar isso. E para estimular a sua fé, Jacó, diz a Bíblia, enquanto as ovelhas estavam bebendo água, ele pegava algumas varas e desenhava o listrado, desenhava o malhado, e então aquelas ovelhas que estavam prenhas davam à luz a ovelhas malhadas, a ovelhas listradas. E quantas vezes Labão muda o acordo, quantas vezes o acordo foi mudado, Jacó consegue desfrutar do mesmo resultado. Diz a Bíblia que Jacó fica riquíssimo. Por quê? Porque ele aprendeu que estimular os seus sonhos, estimular a sua fé, gera resultados. E Jesus, quando está dizendo que contamina o homem aquilo que sai da sua boca, Jesus quer dizer que aquilo que falamos pode trazer um resultado positivo ou um resultado negativo. Tudo isso vai depender da nossa confissão. Talvez você me pergunte, pastor, mas como ter uma confissão, como falar a respeito de algo positivo se tudo que está ao meu redor é tão negativo, é tão terrível? A minha realidade, a realidade que eu estou vivendo hoje tem tanta coisa negativa que eu não consigo crer, eu não consigo enxergar uma saída,
Eu não consigo enxergar algo de bom para estar confessando. A primeira coisa que nós precisamos descobrir é que, para mudar a nossa confissão, nós temos que mudar a nossa visão primeiro. Para ter um sonho de vitória, de milagre, que vai transformar a minha vida, que vai transformar a vida da minha família, que vai transformar o meu resultado futuro, eu preciso mudar a minha maneira de crer, de ver as coisas. Eu preciso entender que aquilo que é externo afeta a minha maneira de crer, e quando afeta a minha maneira de crer, afeta a minha maneira de confessar, e afeta a minha maneira de sonhar. Quando nós entendemos este princípio da palavra de Deus, vamos descobrindo que é importante sonhar e confessar os sonhos. Você já deve ter ouvido, com certeza, pessoas dizendo assim, cuidado, você não deve confessar os seus sonhos para as pessoas, porque vão aí colocar olho gordo, ou terão ciúme, e você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Este é um equívoco, porque nós ainda estamos condicionando aquilo que vamos ter no resultado do outro. E não é assim que a Bíblia diz. Veja bem, querido, é tão importante entendermos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, compreendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque isso vai transformar os resultados da nossa vida. Se entendemos o que Deus quer nos falar, se entendemos aquilo que Deus está nos dizendo, eu quero ir um pouco mais fundo ainda. Tem muita gente que já é cristão e tem uma linguagem negativa, é pessimista, ainda não aprendeu a crer que Deus é quem vai fazer coisas tremendas, que Deus é que abre portas onde não existem portas, que Deus é que traz soluções onde não existem soluções. Dia desses agora, um jovem da minha igreja estava conosco ali e nós conversávamos e ele recebeu uma ligação. Que tal negócio que ele ia fazer não deu certo, ele teria uma multa para pagar, um valor lá que deixou ele bastante preocupado. Eu, do lado dele, disse, calma, fique tranquilo, oramos juntos. Falei, vai na fé, confia, Deus vai abrir uma porta. Ele falou, mas como, pastor? Eu falei, Deus é que abre a porta, não sou eu que abro portas. Então, os milagres de Deus são criativos. Quando eu começo a crer em Deus, eu começo a ver os milagres. E eu confessei isso, Deus irá abrir uma porta, porque eu creio. Telespectador, veja bem, Deus vai abrir uma porta na sua vida. Alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Eu sei que falo isso debaixo de uma direção de Deus, no Espírito Santo, para você ser abençoado. Veja o que aconteceu na vida desse jovem. Ele chegou em casa preocupado, a esposa disse, calma, fique tranquilo, Deus vai dar um jeito. Em pouco tempo, naquele mesmo dia, quando faltava um valor bem pequeno, Deus deu 4, 5 vezes mais a ele, através de uma situação que aconteceu na sua família, ele ganhou este valor. E ele vai poder então concretizar um sonho. Sabe qual é o sonho? O sonho da casa própria. Ele vai poder concretizar esse alvo, essa meta, esse sonho que ele quer realizar. Porque Deus foi com ele. Naquele momento, ele se alegrou, ficou contente, mas normalmente nós somos mais circunstanciais do que vivemos pela fé. Normalmente declaramos as circunstâncias ao nosso redor. Nós declaramos aquilo que é negativo. O nosso adversário, o diabo, muitas pessoas não gostam que se fale isso, mas é verdade. O que ele faz normalmente? Ele nos impressiona com as coisas aparentes, com mensagens negativas, com sentenças terríveis. O médico chega e diz, nada contra o médico, mas eu estou dizendo aqui a estratégia, muitas vezes, como é utilizada nas mãos do inimigo. Ele chega para nós e diz, você não tem cura, mas a Bíblia diz que temos cura. Ou alguém chega e diz, olha, você não vai sair dessa situação. Você vai ficar numa situação complicada, mas a Bíblia é muito clara quando diz que Deus é provedor, Ele é Jeová Jirê, Ele é Jeová Nissi, Ele é Jeová Rafá. Isso quer dizer, Deus é provedor, Deus é a nossa bandeira, Deus é aquele que nos cura. E são nomes que Deus faz questão de se apresentar para as pessoas. Mas como então, pastor, você pode me perguntar, ter uma fé que possa mudar a minha linguagem, que possa mudar a minha maneira de confessar, que possa mudar meu ponto de vista a respeito do crer? Muitas pessoas vão às igrejas, querem que algo aconteça a elas, querem que de repente, quem sabe se Deus estiver de bom humor, porque isso é um pensamento mitológico na cabeça de muitas pessoas, que os deuses do Olimpo possam estar de bom humor, então ele vai favorecer aquela comunidade.
Isso é pensamento, é um pensamento todo anticristão, contra a palavra de Deus. Não é assim que funciona, não é assim que Deus age, não é nesse princípio que Deus trabalha. Deus trabalha nos princípios que Ele já estabeleceu. E o texto que nós lemos é tão tremendo. Antes de ler esse texto novamente, em Isaías diz que Deus cria o fruto dos lábios. Paz, paz para os que estão perto e para os que estão longe. Os frutos da nossa confissão. Os frutos daquilo que falamos. Deus trabalha em cima disso. Tem gente que tem dito a seu respeito, eu não vou conseguir. Eu sou assim mesmo. Minha vida é uma... Você entende? Não tem jeito. Eu sou infeliz. Nada dá certo para mim. Quantas pessoas dizem isso? Eu não nasci para ter sucesso. Tudo da minha vida dá errado. E a pessoa está confessando e está verbalizando isso. E está começando a fundamentar a sua vida toda nessas confissões. E acaba tendo um condicionamento pessoal a respeito da sua má sorte. E eu quero colocar uma aspas aqui. Podemos mudar, sim, os resultados da nossa vida no nome de Jesus. Como fazemos isso? Pela palavra de Deus. A confissão da palavra de Deus gera algo tremendo. Mas eu quero elucidar um pouco mais o que diz esse texto. E esse texto é tremendo e poderoso. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação da palavra. Esse texto, ele nos dá uma visão mais ampla a respeito daquilo que Deus faz no nosso meio. Nós precisamos estar muito cientes disso. Ouvir a mensagem, ouvir a pregação da palavra. Então, nós pensamos assim, eu vou ler a Bíblia, e isso vai gerar algo sobrenatural, de verdade. Porque a Bíblia diz, a respeito da própria palavra, que ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E uma vez que a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, atrás desses homens, então, entendemos que o Espírito Santo de Deus gerou a palavra, e esta palavra ela é carregada de uma presença, de um poder sobrenatural. Aí você me pergunta, mas muitas vezes eu leio a Bíblia e não entendo nada, não percebo nada. É verdade, muitas vezes nós estamos assim mesmo, lendo sem entender. Alguns nem leem a Bíblia e querem que as coisas mudem. Mas qual é o segredo aqui? A palavra diz, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Esta palavra, nós encontramos no original, no grego, a palavra traduzida como logos, a palavra escrita, a palavra que está ali, que você pode ler. Mas esta palavra pode se transformar rema, ou seja, revelação na nossa vida. E quando a palavra se transforma em revelação, ela começa a gerar em nós um resultado sobrenatural. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir da revelação de Deus. Ou seja, a Bíblia que lemos, através do Espírito Santo, se torna a revelação. E quando ela se torna a revelação na sua vida, na minha vida, ela se torna poderosa para mudar a nossa história, o nosso caminhar, para mudar os resultados, porque aí então falamos por uma fé que foi gerada pelo Espírito Santo e ela se tornou revelação em nossa vida. Podemos então confessar a Bíblia, confessar a palavra de Deus, sabendo que vamos desfrutar de momentos de milagre tremendos diante do Senhor. É isso que o texto quer dizer. Quando você influencia a sua maneira de crer. Como? Lendo a palavra revelada, quando Deus vai revelando a palavra ao seu coração. Então você está pronto para conquistar o milagre sobrenatural. É aquele toque divino, aquele toque especial dentro de você que Ele faz. Simplesmente deixar de ser incrédulo para deixar de crer, para passar a crer então naquilo que Deus pode fazer. Eu quero orar a Deus e pedir a Deus que venha abençoar a sua vida nesta manhã e que a palavra possa fazer diferença na sua existência. Que a palavra de Deus possa mudar a sua história de uma maneira muito especial. Que a revelação de Deus toque o seu coração. Como nós entendemos que o novo nascimento não é gerado por minha vontade, por decisão simplesmente humana, mas ele é gerado pelo Espírito Santo. Assim ele revela a presença de Jesus em nossas vidas. O Espírito Santo faz isso conosco, revela a presença de Jesus. Aí nós começamos a crer em Jesus e a servir a Jesus. Não é mudança de religião, é mudança de perspectiva, é mudança de revelação.
E quando nós temos a revelação de Cristo, nós deixamos de ser incrédulos para nos tornarmos cristãos autênticos. Eu quero orar por você. Pai, abençoa meu telespectador nesta manhã. Que esta palavra venha revelar a ele que muitos milagres o Senhor vai fazer, através da sua presença, através da sua graça e da sua unção. Toca a sua vida. Abençoe poderosamente em nome de Jesus.